Você já parou para notar que quando tudo desmorona, algumas pessoas ficam mais vivas? Não estou falando de gente especial. Não estou falando de super-humanos sem sentimento. Estou falando de gente comum, que passa pelos mesmos problemas que você e eu. Perda de emprego, fim de relacionamento, crise financeira, diagnóstico difícil e mesmo assim, em vez de dobrar, elas ficam em pé. E tem gente que com uma fração desse peso simplesmente quebra. O que separa esses dois grupos não é sorte, não é dinheiro, não é nem inteligência. É uma coisa só. E hoje eu vou te mostrar o que é. Se você sente que qualquer coisa fora do roteiro te desestabiliza, uma notícia ruim, um plano que não deu certo, uma palavra de alguém, esse vídeo é para você. Não vou te dar frase motivacional. Não vou te dizer que tudo tem um propósito ou que o universo vai te compensar. Isso aqui é diferente. A gente vai usar o estoicismo como uma ferramenta real, aplicada na vida real, para entender por que algumas pessoas viram combustível com o caos e outras viram fumaça. Se você quer aprender a ser o tipo de pessoa que floresce quando tudo está difícil, se inscreve no canal. Aqui a gente não faz promessa fácil, a gente faz trabalho sério. Olha, a maioria das pessoas acredita que estabilidade é o oposto do caos. Que para se sentir bem, para se sentir seguro, para funcionar, você precisa de condições certas. Emprego estável, relacionamento tranquilo, saúde garantida, rotina funcionando, conta no azul. E aí, quando uma dessas coisas sai do lugar, a pessoa inteira sai junto. É como se a paz de alguém estivesse construída em cima de uma estrutura de vidro. Enquanto está tudo intacto, parece sólido, mas um tranco só e tudo desmorona. O problema não é o caos. O problema é onde você colocou os alicerces da sua estabilidade. Porque aqui está o que quase ninguém percebe. O mundo nunca vai ser estável de verdade. Nunca foi, nunca vai ser. E qualquer estratégia de vida que depende de tudo ficar quieto para funcionar é uma estratégia fadada ao fracasso. Os estoicos sabiam disso há 2000 anos, e a forma como eles responderam a isso mudou a maneira como algumas das pessoas mais poderosas da história enfrentaram seus momentos mais difíceis. A questão é a seguinte: os estoicos faziam uma distinção simples, mas devastadoramente eficaz. Eles dividiam o mundo em duas categorias: o que depende de você e o que não depende de você. O que depende de você, seus pensamentos, suas escolhas, suas respostas, seus valores, sua postura diante do que acontece. O que não depende de você, o tempo, a economia, o comportamento das outras pessoas, doenças, perdas, o acaso. E aqui está o ponto central. A pessoa que quebra no caos geralmente está tentando controlar exatamente o que não pode ser controlado e negligenciando exatamente o que pode. Ela coloca energia, atenção, ansiedade, raiva, tudo em coisas que não estão na sua mão. E quando essas coisas mudam, porque inevitavelmente mudam, ela fica sem chão. A pessoa que floresce no caos faz o contrário. Ela sabe que não controla o que acontece, mas controla o que faz com o que acontece. Isso parece simples, e é. Mas simples não é fácil. Vou ser honesto com você. Quando a vida vira de cabeça para baixo, não é natural ficar sereno, não é instintivo. O cérebro humano foi construído para reagir a ameaças, para se agitar, para entrar em modo de sobrevivência. Ansiedade, raiva, desespero. Esses não são sinais de fraqueza, são sinais de que você é humano. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas confunde reação com resposta, confunde sentir com agir. E aí, ao invés de processar a emoção e depois decidir o que fazer,
Elas deixam a emoção decidir por elas. O medo decide que você vai evitar. A raiva decide que você vai atacar. A ansiedade decide que você vai paralisar. E quando o caos chega de verdade, e ele sempre chega, quem está acostumado a ser dirigido pelas emoções não tem força interior para permanecer de pé. O filósofo Marco Aurélio era imperador de Roma, liderava guerras, lidava com traições, enfrentou pandemias, perdeu filhos. E ele escreveu no que hoje conhecemos como Meditações. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Ele não estava falando de indiferença, estava falando de localização, de saber onde você habita dentro de si mesmo quando o mundo lá fora enlouquece. Deixa eu te contar uma história. Luiz tinha 41 anos quando perdeu o emprego. Cargo de gerência, 14 anos na mesma empresa, de repente, um e-mail de reestruturação e pronto. Sem cargo, sem salário, sem rotina. Nos primeiros dias, ele fez o que a maioria faz. Entrou em colapso. Ficou na cama, passou horas nas redes sociais. Mandou mensagem para todo mundo, pedindo indicação, desesperado. Ficou ansioso, irritado, distante da família. Mas em algum momento, ele não sabe exatamente qual, ele parou e fez uma pergunta simples para si mesmo. O que nessa situação eu consigo controlar? Não o emprego perdido, não o mercado difícil, não a empresa que o demitiu. Mas ele controlava como usava o tempo, controlava o que aprendia, controlava como tratava a família, controlava que tipo de pessoa ia ser durante aquela crise. E foi aí que algo mudou, não a situação, a perspectiva. 6 meses depois, ele estava trabalhando em algo melhor. Mas o que ele sempre disse é que o mais importante não foi o resultado, foi quem ele se tornou no processo. Isso é o que o estoicismo faz, não elimina o caos, muda quem você é dentro do caos. Agora, você pode estar pensando, isso é frieza? Isso é se distanciar da vida, se anestesiar, não sentir nada. Não é. O estoicismo não pede para você fingir que não dói, pede para você não deixar a dor ditar suas ações. Você pode sentir tudo, medo, tristeza, frustração, e ainda assim escolher como responder. Emoção e ação são coisas diferentes. Sentir e agir são coisas diferentes. Tem gente que confunde controle emocional com supressão emocional, mas são opostos. Supressão é enterrar o que você sente e fingir que não existe. Isso quebra as pessoas por dentro. Controle é reconhecer o que você sente, processar com honestidade e depois escolher conscientemente o que fazer. Isso fortalece as pessoas. E tem uma diferença enorme entre a pessoa que não sente nada diante do caos e a pessoa que sente tudo, mas não é destruída pelo que sente. A segunda é a pessoa que floresce. Pensa assim. 2 barcos no mesmo mar agitado, mesma tempestade, mesmas ondas, mesmo vento. Um deles está com um leme preso. Ele vai para onde o mar mandar. Cada onda que chega define a direção. Cada rajada de vento muda o rumo. O barco não tem controle sobre si mesmo. É completamente à mercê do que acontece lá fora. O outro barco tem um timoneiro. Ele também sofre com a tempestade. Ele também balança, também leva água, também fica instável. Mas ele tem uma mão no leme. Ele responde ao mar sem ser comandado por ele. O estoicismo não é o mar calmo, é ser o timoneiro. A tempestade vai chegar, sempre chega. A pergunta é, você vai ter uma mão no leme quando ela vier? Aqui está o que quase ninguém percebe. A capacidade de florescer no caos não aparece na hora do caos.
Ela é treinada antes, no dia a dia, nas pequenas irritações. Quando você pratica manter o controle diante de um trânsito ruim, de uma crítica que dói, de um plano que deu errado, você está construindo um músculo, você está construindo o timoneiro. Os estoicos tinham uma prática chamada de premeditatio malorum, a meditação sobre o que pode dar errado, não como pessimismo, como preparação. Eles imaginavam cenários difíceis, perda, falha, rejeição, não para ficarem com medo, mas para chegarem nesses momentos sem surpresa, para não serem derrubados pelo que já tinham contemplado. Isso não é morbidez, é treinamento. A pessoa que fica completamente paralisada quando algo sai do roteiro é muitas vezes a pessoa que nunca considerou que algo poderia sair do roteiro. E quando você começa a contemplar o impermanente, a aceitar que nada vai durar para sempre, nem o bom, nem o ruim, você para de construir sua paz em cima do vidro. E começa a construir em cima de pedra. Isso aqui muda tudo. As pessoas que florescem no caos não são as que têm menos problemas, são as que desenvolveram uma relação diferente com os problemas. Elas não veem o caos como inimigo, veem como informação, como teste, como material bruto de quem elas vão se tornar. Epicteto, que nasceu escravo, foi torturado, não tinha nada no sentido material, disse uma vez que o impedimento não é um obstáculo ao caminho, o impedimento é o caminho. É aqui que o estoicismo muda tudo. Ele te tira do papel de vítima das circunstâncias e te coloca no papel de autor da sua resposta a elas. Você não controla o que vem, mas você decide o que faz com o que vem. E quando você entende isso de verdade, não só na cabeça, mas na prática, a sua vida começa a ficar mais leve. Não porque os problemas somem, mas porque você para de carregar o peso de tentar controlar o que nunca esteve nas suas mãos. Agora me diz uma coisa. Pensa na última vez que o caos chegou na sua vida. Uma situação que saiu do controle, um momento que te desestruturou. O que você fez? Tentou controlar o incontrolável? Ficou à deriva? Ou em algum momento você encontrou uma mão no leme? Eu quero saber. Comenta aqui embaixo qual é o caos que mais te desafia hoje. Não precisa ser bonito. Não precisa ter resposta certa. E se você quer continuar construindo essa força interior, a capacidade de florescer quando tudo balança, se inscreve no canal. Aqui a gente vai fundo, sem papo vazio. Até o próximo vídeo.